8h04 em Feira de Santana, 8h04. A gente vai conversar agora com a médica e secretária de saúde do município de Porto Seguro, doutora Raíssa Soares. Entre outros assuntos, a gente vai conversar a respeito desse momento atual no Brasil, com a campanha de vacinação contra a Covid, já chegando inclusive para a população mais jovem. Doutora Raíssa, a gente agradece a disponibilidade da senhora de falar conosco mais uma vez. A gente já teve um outro momento de entrevista com a senhora aqui também no programa, e o momento era um pouco diferente do que a gente vive agora, e eu queria começar falando com a senhora justamente sobre esse momento, né? Com a campanha de vacinação em andamento, o estado da Bahia vai, por exemplo, vacinando já nessa semana pessoas na casa dos 20 anos de idade. Na sua análise, o pior já passou? É hora de, por exemplo, se discute aí retomada de eventos, voltar a estimular turismo. Como é que a senhora vê esse momento atual que a gente vive, como eu disse, vacinando pessoas na casa dos 20 anos? A senhora acha que a gente pode começar a tentar uma vinda um pouco mais normal a partir de agora, doutora Raíssa? É muito bom tê-la aqui conosco mais uma vez, a gente agradece a disponibilidade. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes aí de Feira de Santana e região. Olha, Fernando, graças a Deus a situação que a gente vive, ela já é um pouco melhor, né? Sem dúvida nenhuma, da história da Covid até agora, em respeito aí a tantas vidas perdidas na Bahia e no Brasil todo. O vírus ainda está no nosso meio, né? A gente sabe que ele ainda circula com cepas, que sempre com uma ideia a mais de uma cepa, surgindo cepas, mas sem dúvida nenhuma com um cenário em que nós temos menos pessoas infectando, menos pessoas internando e óbitos ainda existentes, mas também em queda, né? Então, essa questão eu acho que o grupo, a sociedade precisa compreender que não dá para relaxar nas medidas, né? Então, manter os hábitos sempre de quando for se alimentar, lavar as mãos, usar o álcool em gel, porque a mão continua, né? Assim, os modus operandi, Fernando, como é que o vírus contamina, como é que a doença acontece, isso cada dia, isso não mudou, né? Assim, a gente sabe que independente da cepa, o mecanismo é o mesmo, e a gente sabe que o vírus, ele muda, ele tem a sua apresentação diferente, né? Assim, é o que a gente chama de cepa, ele sofre uma pequena mudança, mas ele continua sendo um vírus da Covid. Ele tem uma possibilidade a mais de entrar na célula ou de causar, por exemplo, de romper, de adoecer, por exemplo, uma faixa etária que não estava adoecendo. Mas a forma da doença contaminar e a forma da doença se comportar é a mesma. E a gente sabe que é possível tratar a Covid-19. A gente tem essa convicção cada vez mais, porque pessoas que tratam desde os primeiros dias de sintoma não evoluem com a forma grave, não evoluem, não acabam evitando, inclusive, internação e óbito. Então, a vacinação, ela avança como uma política nacional, né, como uma forma do Ministério da Saúde tá aí distribuindo, o governo federal distribuindo as vacinas para o Brasil inteiro. E a gente sempre aguardando o próximo passo, né, com essa diretriz que o Ministério da Saúde tem conseguido dar para a nação, né? Doutora, a gente tem uma redução, como a senhora disse, em número de casos, ainda que a gente ainda tenha pessoas que vêm a óbito pela doença, ainda existem, né, pessoas que todos os dias se internam por conta da doença, e é algo que a gente tem que ter muito cuidado, como a senhora disse. Mas essa queda, o que é que a senhora atribui? Porque muita gente atribui a vacinação. Na opinião da senhora, isso tem sido determinante para o que os números tenham diminuído, ou é mais um fator que faz com que os números diminuam? Na verdade, Fernando, eu acho que é uma soma de fatores, né? A gente espera com a vacinação menos circulação viral, a gente espera menos pessoas. Então, essa que é a intenção, né? Quando vai pensar, nós estamos vacinando milhões de brasileiros vacinados, milhões de pessoas no mundo vacinadas, todos os países estão tentando fazer o controle da doença. Então, assim, é uma arma importante, mas nós temos também outros fatores que vão justificar isso, né? Pessoas que
têm a doença, eles adquirem a chamada imunidade humoral e celular, que são os nossos mecanismos de proteção que nós temos, que o nosso corpo cria naturalmente quando tem contato com uma doença. Então, sabe-se que a Covid-19, ela cria essa imunidade. Então, se eu tenho mais pessoas doentes no mundo, essas pessoas já criaram os seus anticorpos, estão criando anticorpos. Os estudos têm mostrado, já tem trabalhos que publicaram, que a imunidade provocada por quem teve a doença mesmo, ou seja, a pessoa teve um contato com o vírus inteiro, não foi fragmento, como é a vacina. Então, assim, a pessoa que teve a doença, ela cria uma competência de proteção que é 6 vezes maior de quem é vacinado. Então, quando a gente soma o número de pessoas que adoeceram, mais o número de pessoas vacinadas, naturalmente o vírus ele tem um ciclo de permanência. Os primos do SARS-CoV-2, que foi o SARS-CoV-1 e o MERS, que são os 2 vírus da família coronavírus, eles tiveram um surto que, quando, né, assim, no Oriente, eles tiveram um surto que foi de 2 anos, né? Então, nós estamos aí próximos, né, de findar o ano, na expectativa de que todos esses fatores agregados, né, nós vamos realmente conseguir sair dessa situação de alarme e ter o vírus. Acho que a gente já tem alguns grupos que colocam que o vírus não tende a não desaparecer completamente da sociedade e a gente vai ter casos mais isolados, mas ao mesmo tempo precisando manter vigilância. Bom, e a senhora falou aí até a diferença, né, da imunidade de quem teve a Covid para quem toma a vacina também. E os tipos de vacinas é algo que vem sempre em debate aqui no país, a ponto de que se tornou até uma espécie de campanha popular, podemos dizer assim, aquela frase de que vacina boa é vacina no braço. Como é que a senhora entende a respeito das vacinas que a gente tem aqui e a gente tem ofertada? Preciso fazer valer essa frase de vacina boa é vacina no braço? Ou a senhora acredita que tem diferenças entre elas que sejam importantes? As duas coisas são importantes, Fernando. Na verdade, existe uma estratégia de aquisição das vacinas. Isso é uma estratégia do governo federal. Então, não se fez nenhum estudo e nem teve nenhuma documentação ou uma ferramenta que saiu do Ministério da Saúde para dizer, por exemplo, por indicação médica, qual vacina seria qual grupo. Na verdade, se trabalha hoje com a vacina que o governo federal encaminha e não se separou nenhum grupo. Então, as vacinas, as pessoas têm acesso, né, ao mecanismo, qual que é o princípio, mas hoje o que nós sabemos é que é uma política pública de vacinação em que a vacina que, por exemplo, o Porto Seguro vai fazer é de acordo com a disponibilidade do grupo que foi adquirido. Então, nós já tivemos aqui Coronavac, nós já tivemos a Pfizer, nós já tivemos a Janssen, nós já tivemos a Oxford. Então, a vacina, hoje é a vacina que nós recebemos, não é uma vacina que tem indicação médica, né? Então, não é diferente de falar que o medicamento A ou o medicamento B vai para a pessoa A ou para a pessoa B. Então, teve até algumas cidades que optaram por nem divulgar nos cards de vacina qual estaria disponível. Então, é simplesmente, olha, é a vacina que a gente tem. Que também é uma questão polêmica, né? Se você for colocar isso em debate, ele se tornaria polêmico. Mas como é uma estratégia de política pública de vacinação de toda a população, isso veio como uma política de aquisição e distribuição. E os municípios fazendo as suas logísticas, cada município tentando fazer a forma mais rápida de se você fazer a vacina chegar na população. E aqui, por exemplo, na Bahia, nós temos que atingir 80% das vacinas recebidas, elas têm que ser aplicadas para a gente receber a nova dose. Então, ficou algo rápido, assim, de todo mundo desenvolver estratégias
de dar a vacina à população e de forma rápida. Então, por isso que aqui em Porto Seguro, por exemplo, a gente deixa tanto a estratégia do drive-thru como a estratégia de lugares mais amplos em que as pessoas não se aglomerem, mas a gente consegue vacinar, por exemplo, 500 pessoas em 1 hora, 2 horas. Fizemos isso em escolas públicas, em Arraial, estamos fazendo, né, em escolas públicas em Arraial, em pátios de escolas, onde está áreas de esporte coberta, onde a gente consegue colocar 1.000 cadeiras assentadas. Então, em 1, 2 horas, coloca lá 7, 8 equipes vacinando, a gente consegue rapidamente vacinar em 2 horas. Então, é uma política de vacinação sem análise de população, do risco de adoecimento. Essa é a política que o Ministério da Saúde adotou e que os estados e municípios estão replicando. Bom, e se tratando de números, né, de pessoas imunizadas, a cada momento que a gente vai tendo um avanço nesse sentido, aumenta também a discussão em torno da possibilidade de volta de eventos de médio até grande porte aqui na Bahia. Por exemplo, aqui a cidade mesmo de Feira de Santana, onde a gente está, teve um decreto municipal que autorizou a realização de eventos até 500 pessoas na semana passada. Agora, a notícia desse momento, a gente acaba de receber uma comunicação da Secretaria Municipal de Comunicação. Esse decreto deverá ser revogado pelo prefeito da cidade, recuando, então, a gente não sabe em que medida vai ser esse recuo, mas recuando na possibilidade de eventos até 500 pessoas. Notícia de hoje, está no jornal Correio aqui, prefeito de Salvador, Bruno Reis, discute a possibilidade muito real de um Festival da Virada em Salvador e se discute carnaval também. O que a senhora pensa a respeito de tudo isso? É momento de retomada de eventos? Porque a gente nota que as opiniões são bem divergentes e muita gente ainda indecisa em relação a isso, muito governante indeciso em relação a isso, se é o momento ou não da retomada dos eventos. Ô, Fernando, olha só, esses eventos, a vida precisa voltar ao normal, né? Assim, a sociedade, se a gente não faz isso de uma forma legítima, as pessoas, assim, já de meses para cá, elas voltaram a se encontrar, né? Assim, idosos foram se isolando tanto, famílias deixaram de se encontrar. Então, é natural que com o controle da doença, com a redução da doença, com o número de pessoas vacinadas, a gente, realmente, as pessoas precisam voltar, as crianças precisam voltar para as escolas, né? As pessoas precisam se reunir. Então, os eventos precisam acontecer, mas nós não podemos ser omissos de não manter todas as medidas de segurança. Então, por exemplo, Porto Seguro já veicula há meses eventos, se não me engano, 2 meses, um regimento, né? Uma regulamentação junto das equipes de vigilância para 200 pessoas, ou seja, eu vou manter as pessoas, eu posso reunir pessoas para treinamento, para capacitação, e lembrando que a Covid, a gente se contamina especialmente quando eu vou me alimentar, porque eu posso falar e jogar as partículas de saliva sobre os alimentos. Então, por exemplo, foi liberado aqui sem refeições, assim, sem oferecer refeições num período de curto tempo. Então, na hora que as pessoas, assim, eu entendo que esses mecanismos de mídia, como a rádio, todos esses instrumentos de informação para a população precisam manter isso ativo, porque as pessoas vão esquecendo como é que se pega a Covid, como é que se contamina com a Covid. Quem não lida com isso acaba esquecendo. Então, por exemplo, eu tive notícia de uma escola no interior da Bahia que colocou flauta para criança tocar, crianças pequenas, de 3, 4 anos, comemorando o retorno à aula. Então, esses educadores esqueceram como é que Covid se contamina. Se eu uso um objeto de sopro, onde eu vou soprar o ar, onde ali vai sair partículas de saliva, e vou fazer todo mundo soprar a mesma flauta, eu estou realmente colocando todo mundo cuspindo dentro da flauta e fazendo a mesma flauta cair na boca de todas as crianças. Então, isso é uma falta de informação do grupo da educação. Não cabe aqui dizer a cidade que isso aconteceu, mas é algo que as mídias precisam manter esse alerta de, olha, como é que a gente contamina? Porque se a informação ela ficar de alto nível, com excelência e transparência e uma simplicidade para que todos compreendam,
Nós vamos sim poder ter eventos com 200, 300, 400 pessoas, mas as pessoas se cuidando para que não se contamine. Para quem esteja com qualquer sintoma gripal, não comparecer. Qualquer coriza ou uma dor de garganta que seja, ser valorizada e falar, olha, eu não vou, eu estou vendo como é que isso vai se comportar. Porque os primeiros sinais e sintomas são sempre sintomas inespecíficos, eles não são específicos, eles não são claros. Então, os eventos precisam acontecer, a vigilância precisa continuar. Isso vale para, por exemplo, outros vírus respiratórios. Quando a gente teve o H1N1 entrando no país em 2009, tiveram vários cartazes, inclusive produzidos pelo Ministério da Saúde, dizendo sobre a toalete da tosse, que a gente só deveria tossir na curva do braço, aqui junto do cotovelo, dentro da roupa, usando lenços. Porque quando eu espirro ou quando eu tusso, eu espalho uma quantidade de vírus muito grande. E o H1N1, ele não é tão contagioso quanto o Covid-19, quanto o SARS-CoV-2. Mas essas mudanças de etiqueta, elas devem ser incorporadas às pessoas como uma prática. Então, se eu vou espirrar, eu não vou colocar a mão na boca. Se eu for tossir, eu não vou colocar a mão na boca. Essas são práticas que agora, com a entrada do SARS-CoV-2 no mundo, as pessoas precisam manter essa vigilância. E é engraçado quando você está no ambiente público, quando alguém vê alguém espirrando, todo mundo direciona o olhar. Você pode observar, você está em qualquer lugar, se alguém tosse, todo mundo olha para essa pessoa. Porque é como se espirro e tosse fosse Covid, né? Então, assim, porque a Covid, ela veio junto do vírus, veio também um sentimento de pânico, de medo, né? Em função de todo o estrago que ela anda fazendo. Então, é natural que as pessoas tenham esse comportamento. Aí eu já escutei algumas vezes, gente, eu engasguei. A pessoa tosse, ela levanta o braço em voz alta, ela fala assim, gente, desculpa, eu só engasguei. Porque existe aquele comportamento de um contra o outro. Mas acho que a mídia precisa bater assim, essa informação persistentemente. Gente, peraí, quem está com uma suspeita, eu não estou me sentindo bem, lembrar que a Covid, eu vou aproveitar aqui, Fernando, para alertar, a Covid, ela tem 3 grandes grupos de sintomas. Parece dengue, parece gastroenterite, uma diarreia com vômito, parece gripe. Qualquer um desses 3 grupos de sinais e sintomas, a pessoa tem que, será que isso é Covid? Lembrar da Covid primeiro. Depois eu vou pensar em outras hipóteses. E aí, automaticamente, eu preciso usar máscara, eu preciso, dentro de casa, para afastar dos meus familiares, eu preciso lembrar de parar de contaminar os meus colegas de trabalho, então eu preciso recuar e observar. Né? Tratamento imediato da Covid idealmente até 3 dias de sinais e sintomas. Eu vou sempre pensar em medicação precoce de fase viral, vou buscar diagnóstico fazendo testes, vou afastar das pessoas, que aí com isso eu vou evitar contaminar muitas, né? Mas esses eventos, nós precisamos de permitir que a sociedade se reorganize, e que as pessoas tenham as suas rendas de retorno, que o turismo, como já acontece em Porto Seguro, né? Porto Seguro manteve uma política pública desde o início do nosso prefeito de manter toda a vigilância sanitária, de manter as regras sanitárias, de manter o selo do Porto Mais Seguro, dos hotéis se adequando para ter a segurança de saúde para o turista, de segurança de saúde para o morador, e de forma que Porto Seguro, você não teve quebradeira, você não teve o comércio colapsado, você não teve empresas fechando, como tiveram em algumas cidades, inclusive maiores, em que o turismo não é a fonte maior de renda, mas infelizmente Belo Horizonte, na última notícia que eu tive, fechou 17 mil empresas em Belo Horizonte, e Belo Horizonte não tem o turismo como a principal fonte de renda, mas porque usaram-se medidas de restrição extremamente rigorosas a ponto das pessoas não subsistirem, o tempo não as ajudou a deixar o negócio aberto. Então, no exemplo de Porto Seguro, sim, muitas cidades hoje conseguem abrir mantendo todo um rigor sanitário, e a vida, ela precisa aproximar do que seria considerado normal, porque normal, Fernando, eu acho que a gente não volta mais, né? A normalidade, ela é uma normalidade que a gente vai tentar aproximar, mas com uma eterna vigilância. A gente vai precisar ter uma normalidade casada com uma eterna vigilância, que era o que a gente não deveria ter perdido desde 2009, quando entrou o H1N1, né? Assim, com a questão dos sinais,
dessa vigilância do que fazer em relação aos familiares, em relação a não contaminar, porque a Covid é uma doença que contamina muito rápido. Então, se eu tenho uma pessoa doente, eu consigo fazer com que uma pessoa contamine, por exemplo, no exemplo do navio na Europa, em que um navio inteiro adoeceu inteiro, né? De repente, a gente tinha ali, era suficiente que uma pessoa tivesse doente para que o navio inteiro adoecesse. Então, a gente está sempre em que necessário eu pensar sempre no meu próximo, né? Bom, doutora Raíssa, eu pedi permissão para a senhora para a gente falar um pouquinho de política, porque as coisas estão também muito atreladas, né? A gente vive uma pandemia e, claro que isso mexe também com a política, uma coisa acaba influenciando a outra desde que a pandemia começou aqui no nosso país. E eu queria começar de mais amplo, né, do país, para depois chegar aqui na Bahia e lá na frente eu vou explicar por que eu quero chegar a esse ponto aqui na Bahia. Como é que a senhora tem visto, por exemplo, a CPI da Covid, né, que ouviu diversas autoridades, ex-ministros, pessoas que defendem o tratamento precoce e outros contra também. Como é que a senhora tem visto os debates na CPI e o que de fato tem sido apurado por lá? Na verdade, Fernando, a CPI, ela se tornou na verdade, ela é uma, quando você discute, quando a gente entra, né, no bastidor e a gente olha para a CPI, quem era para estar sendo investigado, o desvio de verbas, as aquisições de respiradores que nunca chegaram, superfaturamento de hospitais de campanha, era o que a nação esperava, que uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito aberta pelo Senado fosse realmente o foco. De repente você viu que a gente percebeu, né, que o foco era absolutamente outro, era criminalizar o tratamento da Covid, criminalizar substâncias, criminalizar cloroquina, criminalizar ivermectina, criminalizar médicos que defenderam o tratamento. E, na verdade, você vê uma discussão sem interesse de trazer a lucidez da ciência, inclusive com momentos que foram propostos de debate e que não ocorreram, né? Quando se propôs de levar na CPI o argumento do contraditório a favor e contra o tratamento, isso não aconteceu. Quando médicos que são publicadores da ciência foram para levar informação, nós tivemos, né, representantes da CPI, os relatores, que ausentando. E aí, assim, todo mundo assim, a discussão tem sido feita, e inclusive eu entendo que ela até perdeu a audiência, né? A CPI tinha uma grande audiência no início, todo mundo tinha uma expectativa grande de que, já que a ciência não entrou em consenso, que hoje nós não temos o consenso no meio científico, nós temos um grupo de ciência que é a favor e tem um grupo da ciência que é contra. Então não há consenso da ciência, não há consenso das sociedades médicas, né? Nós temos algumas sociedades que são favoráveis, outras contra, mas a grande mídia ela só publica aquilo que ele é de interesse, né? Então ela só publica sociedades que são contrárias. Então a CPI ela se tornou um fórum de discussão em que fica muito claro que é um ataque político, né? É um ataque político ao chefe do executivo. Então, querem imputar ao presidente da República uma responsabilização que não lhe cabe e passar, assim, deixar muito suave quem gastou bilhões de reais e sem investigar profundamente exatamente o que foi feito e como é que os gastos públicos foram feitos, que deveria estar sendo ali o objeto de estudo. Então, ficou muito claro que a CPI se tornou um ataque político e não um grupo de parlamentares ali, com todos os especialistas sendo convidados, para que este fórum fosse realmente balizador da verdade. Então, caiu também em descrédito da população, caiu em descrédito do meio científico, caiu em descrédito do meio médico, caiu em descrédito do meio político, caiu em descrédito de toda uma nação, né? Infelizmente. Então, a politização da Covid-19, sem dúvida nenhuma, foi a responsável de você ter tantas vidas perdidas e tanto medo, né,
o medo implantado no coração da população. Então, assim, a população se perde nas informações, elas já não sabem quem acredita, a mídia tendenciosa, você não sabe em quem que as pessoas conseguem acreditar. Então, ficaram nesse cenário pessoas que mantiveram a linha da lucidez. Então, quando se pergunta, mas por que fulano de tal tem tantos seguidores em redes sociais? Você pode ver que são pessoas, quem tem hoje a rede social como uma ferramenta de levar informação às pessoas, são pessoas que mantiveram o mesmo discurso, né? Eu mantive o mesmo discurso desde o início. Desde março de 2020 eu tenho o mesmo discurso, eu não mudei. Então, eu que não tinha nenhum seguidor, eu tinha 100 seguidores, hoje eu tenho mais de 160 mil seguidores. Você tem profissionais que trazem a informação com clareza para a população sem interesse nenhum. A população precisa ter informação real. Então, as pessoas naturalmente começaram a seguir nas redes sociais. Então, quem trata a Covid cria convicção da Covid. A gente fez vários fóruns aqui em Porto Seguro com médicos para a gente alinhar a conduta da Covid, alinhar o tratamento da Covid. E todos os profissionais, eu mesma, pessoalmente, fiz essa pergunta um a um. E 100% dos médicos, eu vou dizer apenas os 42 médicos que nós temos em Porto Seguro que tratam Covid. Porque aqui a gente deixou a autonomia médica sendo preponderante. Se o médico não quer tratar, ele não é obrigado. O CFM nos dá essa prerrogativa. O médico está sobre a égide da autonomia. Isso é um princípio ético e que, como, por exemplo, secretária de saúde, eu deixei a classe médica muito serena de falar, você quer concorda com o tratamento, você é da linha que entende que a Covid não, Raíssa, nós temos que tratar assim, olha, então vamos nos reunir. Esse grupo se reúne. E a todos os médicos que tratam, todos, sem exceção, 100%, têm convicção de Covid-19 é uma doença que tem tratamento. Então, eu lido com a doença, eu acompanho o paciente não interna, ou se ele interna, ele fica poucos dias apenas com catéter nasal, ele não morre. Então, aqueles que tratam têm a certeza de que a doença tem tratamento. Então, quem trata Covid tem convicção do que faz. Então, não existe um engodo, não existe um enganar, existe um dedicar-se, né? Porque é uma doença complexa, é uma doença trabalhosa, é uma doença que, por exemplo, eu vejo um paciente Covid de 4 a 6 vezes no período que ele está doente. Os planos de saúde pagam uma consulta. Mas não importa, a gente tem que ver o paciente monitorando a cada 2 dias até que ele tenha recuperação. Então, teoricamente, hoje uma consulta, por exemplo, da Unimed são R$90 que o médico recebe. Então, por R$90 o paciente recebe de 6, às vezes 8 consultas. E aí, ou seja, teoricamente os planos de saúde estão pagando R$10 por consulta para o médico que faz Covid. No SUS é uma política pública que já é 0800. Então, essa dedicação à Covid, isso não é ilusão daqueles que não tratam e que se baseiam atrás de mesas para dizer e analisar papéis, né? Então, como a CPI, Fernando, ela era a esperança, que inclusive a classe médica tinha, de que como órgão de inquérito, de seriedade, né, assim, que a gente sabia que a CPI, nossa, quando as coisas vão para a CPI, tudo se esclarece. A CPI, ela trouxe para a população um desserviço realmente, né? Ela não ajudou a trazer consenso e trazer a lucidez à população. Ela continuou com viés político de ataque ao presidente. Bom, doutora Raíssa, eu falei que ia falar de política, trazendo do nacional para o local e explico até diante disso que a senhora falou, né? A senhora ganhou muita popularidade nas redes sociais durante essa pandemia por ser uma pessoa de opinião forte e por ser uma médica que está tratando a Covid, como a senhora disse, que está na linha de frente. Posteriormente, nesse período, se tornou secretária de saúde também de Porto Seguro. E a gente já entrevistou a senhora 2 vezes. A última vez, por exemplo, que eu entrevistei a senhora, a gente transmite o programa todos os dias pelo YouTube, né? No Bom Dia Feira,
oficial. E posteriormente essas entrevistas são postadas também no YouTube, né? De forma gravada para quem queira assistir depois. A última vez que a gente entrevistou a senhora, o vídeo tem até o momento 78 mil visualizações. Isso mostra de fato como a senhora é popular, né? E as pessoas buscam ouvir a opinião da senhora. De modo que as pessoas acabam linkando também muito com a questão da política. Seu nome aparece, inclusive, em pesquisas para o governo da Bahia, para câmaras dos deputados também, né? Para concorrência tanto no executivo como no legislativo. E aí vem a pergunta: a senhora pretende disputar as eleições de 2022 de alguma forma? Por exemplo, a relação pessoal que a senhora tem com o presidente Bolsonaro estimula para que isso aconteça também, doutora? Fernando, acho que uma coisa que é importante, né? Eu não sou política, não tenho família política, não tenho tradição política nenhuma. O cenário Covid, ele exigiu que pessoas em defesa da vida se posicionassem. Assim como eu, nós temos vários colegas médicos, vários jornalistas, várias pessoas da sociedade que tiveram que se posicionar em defesa da vida. Então, é natural que, por exemplo, como eu disse antes, eu não tinha seguidores em redes sociais e nem usava as minhas redes sociais. A partir da Covid, eu me coloquei como um veículo de mostrar para as pessoas o que eu estava lidando, vivendo, aprendendo e tentando levar informação para trazer um pouco de paz para as pessoas, e de forma que o pânico que todo mundo tinha da doença, ele começasse a reduzir. E aqui as mídias sociais começaram, nós começamos, meu marido foi o grande incentivador, inclusive, de eu fazer de eu abrir um Instagram, deixar um Instagram aberto, que é o do doutora Raíssa Soares, para exatamente levar à população aquilo que eu estava lidando dia após dia. Então, ao longo desse 1 ano e meio aí, o meu nome aparece, nunca declarei que faria política. Na verdade, não fui eu, Fernando, que buscou a política. A política me fisgou, porque hoje eu vou te dizer que é uma questão de sobrevivência. Hoje, os ataques, as perseguições, tudo que foi vivido ao longo de 1 ano e meio é algo de pessoas que são de uma política que não é uma política do bem, que não é uma política de defesa do povo, não são pessoas que estão defendendo o povo, que estão me atacando, abrindo inquérito policial, abrindo inquérito criminal contra posicionamentos em defesa da vida. Então, são pessoas que defendem uma política que é absolutamente unilateral, que tem viés de pura ideologia em defesa, sabe-se lá o que eles têm de interesse. Então, eu não vou nem dizer que seriam bons políticos, não. É a má política. Nós temos, infelizmente, pessoas que ocupam cadeiras de poder que são absolutamente egoístas, que são interesseiras, que têm interesses pessoais para poder atacar quem, por exemplo, está em defesa do povo, está em defesa da vida. Então, hoje, eu não sei que cadeira que eu vou ocupar, mas hoje eu sou uma pessoa que estou no páreo político. Eu já me posicionei em algumas outras entrevistas. No cenário político, as pessoas me pedem, as pessoas falam, elas me clamam, elas me param na rua, elas me encontram em aeroportos. Ela fala: doutor, naquilo que você se candidatar, eu voto em você, porque a gente precisa defender a nação, nós precisamos defender posições que são em defesa do povo, né? Nós precisamos defender políticas públicas. A Bahia, nesse momento, se você analisa os índices da Bahia, a Bahia tem o pior índice em saúde, pior índice em economia, pior índice em segurança, tem nota 0 em ensino à distância. Que política é essa que domina a Bahia por anos e que faz a Bahia ser um estado riquíssimo, cheio de riquezas minerais, cheio de riquezas do agronegócio, áreas de agronegócio extensas, mas que faz a economia desse estado ser uma das piores da nação. Então, e aí quando você vê as pessoas hoje que estão me atacando, que estão me processando, são pessoas todas que são contrárias ao governo de Jair Messias Bolsonaro. São pessoas do PSOL, são líderes de PSOL, são deputados de PSOL. Você vai ver que os que atacam são pessoas que têm um pensamento da ideologia de esquerda. Então, a gente tem que combater isso, né? Então, assim, por mais que eu não queira falar assim, não, eu não quero. Hoje eles já me atacaram, bateram, tem inquérito acontecendo. Tudo por quê? Porque eu estou defendendo o povo. Então, eu estou no páreo. As pesquisas que foram feitas, essa pesquisa
foi feita pelo Multidados, que é o instituto que bate Paraná, ela me coloca em 33% para o Senado. Imagina isso. Eu que nem abri a boca, de repente meu nome aparece lá como 33% de intenção de voto para o Senado, 17% para o governo, quando a minha pessoa está linkada ao Bolsonaro. Eu não vi para deputado federal, mas também me falam, e com rejeição de 2%. Até as pessoas, algumas pessoas que são de esquerda do estado da Bahia, e que não têm um posicionamento sobre tratamento, porque a família deles foi tratada com a Covid, até esse grupo, eles respeitam o que eu faço. Então, na verdade, o poder, Fernando, está na mão de poucos. Infelizmente, nós temos o poder dos vários estados na mão de poucos e que se acham donos do poder. Na verdade, o poder emana do povo e quem decide isso é o povo. Então, 2022 é o povo que vai mostrar realmente o que vai acontecer para o estado da Bahia, para os nossos 27 estados, o que o povo baiano é que vai decidir. Na verdade, o povo baiano me adotou meu marido, Geraldo Márcio, é um líder na cidade de Porto Seguro e região, que tem ajudado as pessoas, inclusive a obter medicação no momento da crise aqui da Covid em Porto Seguro. Quando a gente recebeu doação de medicações, Geraldo Márcio foi a pessoa que divulgou, que ajudou as medicações a chegarem. Nós atendemos as medicações que nós recebemos, porque tinha confisco de medicação pelo governo do estado, as medicações que o governo federal doou, as medicações que nós tivemos de doação de laboratório, eu atendia os pacientes aqui, eu ficava atendendo, né, assim, horas e horas a fio, e Geraldo ficava junto com líderes, ajudando a atender e distribuir essas medicações doadas para os outros municípios. Então, enfim, a gente vai ter que fazer realmente, Fernanda, a Bahia se tornar grande, gigante novamente. Ela já foi, na sua história, ela tem histórias de guerra e em defesa do país, né, assim, a grande história da nação passa pela Bahia, então a gente precisa entrar. E aí eu tenho me apropriado, tenho estudado pautas de direito, tenho estudado sobre conservadorismo, tenho estudado sobre estratégias políticas, sobre as questões, tenho estudado sobre o assunto para, inclusive, ser alguém que tenha peso. Assim como eu sei que eu tenho peso nas decisões da Covid, na intervenção e na atuação da Covid, porque Porto Seguro hoje é referência nacional de case de sucesso, porque nós temos uma mortalidade baixa. Nossa mortalidade chegou a 0,7, 0,8 no mês subsequente, nós temos uma mortalidade nacional da Covid de 2,8 numa cidade, de Fernando, que não tem estrutura hospitalar. Porto Seguro não tem um parque tecnológico de grandes hospitais, de número de leitos de terapia intensiva. Aqui não tem nem hospital municipal, porque foi fechado pelo governo do PT que andou por aqui em 2018. Então, a cidade ficou sem o hospital municipal, contando apenas com o hospital estadual, que tem que atender 600 mil pessoas, então, e que não dá conta da demanda, né? Então, enfim, 2022 está chegando, né? Acho que essas decisões, essas definições políticas vão esclarecer, né? Elas vão se esclarecendo com o tempo. E olha, eu vou te contar, Fernanda, nesse momento é uma questão de sobrevivência, porque toda essa máquina do mal, da má política, é de me anular por completo. Só que a verdade sempre vence, o bem sempre vence, eu acredito nisso, eu sou uma pessoa cristã, minha família é cristã, e na verdade estamos guardados pelo poder de Deus e o bem prevalece, né? Então, assim, o propósito não mudou, o propósito continua sendo o mesmo, as pessoas precisam ser cuidadas. E se a gente, na hora que acabar a Covid, na hora que a Covid está diminuindo, as pessoas precisam continuar sendo protegidas e cuidadas. Porque existem outras doenças, existe uma economia que tem que ser sustentada, as famílias precisam de trabalho para ter subsistência dos seus, as pessoas precisam de escola, as pessoas precisam de ter uma dignidade, né? Acho que a gente tem que lutar pela dignidade do povo. Então, assim, não tem como a gente deixar a política da Bahia ficar na mão de quem sempre governou e para deixar o Estado como está, né? Como os piores indicadores, os repasses, as taxas, os ICMS estaduais, que são absurdos, né? Assim, como é que esse Estado fica em primeiro em desemprego no país? Como que a gente fica com isso? Ou seja, o governo de esquerda que dominou a Bahia por anos já demonstrou que não é capaz de ajudar esse Estado. Então, o povo já acordou. Graças a Deus o povo acordou
e isso a gente vê pelo número de pessoas, né, pelas bandeiras verde e amarela, que a Bahia ela colore as ruas em todos os dias que foram de movimentos nacionais. Você pode ver o que está acontecendo em Salvador, em Porto Seguro, em Feira de Santana, em Teixeira de Freitas, em Vitória da Conquista. Você vê em Ilhéus, você vê de norte a sul da Bahia, você vê o povo se manifestando e colocando, porque o povo já cansou. O povo já cansou do que a Bahia desenhou ao longo de todos os anos. Então temos que mudar e temos que fazer isso, e o poder emana do povo. Então o povo é que decide, né? Então está muito claro. Doutora Raíssa Soares, quero agradecer a participação da senhora no nosso programa, agradecer a disponibilidade de falar mais uma vez conosco e desejar dias melhores para todos nós, que é o que todo mundo espera, né? Que a gente vença essa pandemia logo o quanto antes. Grande abraço. Fernando, muito obrigada. Um abraço a todos os ouvintes aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Conversamos